Meus amados irmãos, dentro dessas celebrações de aniversário da igreja, nós queremos lembrar algo que já falamos, mas não temos dado tanto destaque, que é uma frase que nós colocamos como uma frase que é um norte para a gente. Que tipo de igreja nós queremos ser, né? E gostaria que você prestasse bastante atenção nessa frase. Ela vai ser repetida várias vezes, mas o desejo hoje, como o pastor Davi falou na palavra pastoral, é desafiar a você que está começando agora como membro batizado. Alguns já têm um tempo na fé, conheceram o Senhor Jesus há um tempo, a desejar crescer em Cristo. A frase que nós temos a gente coloca como um motivo de oração. Eu queria que o pessoal projetasse aí, né? Ser uma igreja cada vez mais madura, centrada na palavra, que sempre serve a Cristo, para que todos os povos o adorem. Ao longo da história da nossa igreja, a gente tem tido essa frase, sempre servindo a Cristo. E juntamente com essa frase que está lá no nosso logotipo, nós temos várias ênfases que não estão escritas, mas que a gente tem buscado praticar. Primeira coisa que a frase diz é ser igreja. E meus amados irmãos, quando nós dizemos isso, é que nós não queremos ser uma ONG, nós não queremos ser uma associação, um clube, um hospital, um tribunal. Nós queremos ser igreja, como é a igreja do Novo Testamento. Pessoas regeneradas pelo Senhor Jesus Cristo, salvas por Ele, receberam a nova vida em Cristo, mas que é uma igreja composta dessas pessoas regeneradas, mas que estão num processo de santificação. Não somos uma igreja perfeita, porque nenhum de nós é perfeito, mas nós estamos nesse processo de crescimento espiritual. Também dentro da nossa ênfase, algo que nesses 45 anos tem sido uma marca da nossa igreja, uma igreja centralizada na palavra, que reflete aquela frase do pastor Mendes. Abrimos a Bíblia de manhã e à noite para entendermos o que Deus diz, o que Deus pensa acerca da vida, do mundo, de nós seres humanos, de todas as coisas, que sempre serve a Cristo. Uma igreja de servos, uma igreja que não faz o seu ministério porque tem alguns presbíteros ou alguns pastores que são remunerados, mas toda a igreja, como a ênfase da reforma, uma igreja que cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote, e o grande alvo, como tem as bandeiras aqui, temos essas ênfases missionárias, o desejo de que todos os povos adorem o Senhor, todos os povos reconheçam e possam dizer: santificado seja o seu nome. A nossa ênfase missionária. E por isso, hoje eu quero dar ênfase nessa expressão, uma igreja cada vez mais madura. Recentemente, o pastor Ricardo pregou nesse texto de Efésios, que eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, e mantivesse a sua Bíblia aberta, ou acesse aí a sua Bíblia, né? Dando a ênfase de que tipo de relação nós precisamos ter. Nós não somos consumidores, nós somos todos trabalhadores, servos. Mas hoje eu gostaria de pensar nessa ideia de uma igreja cada vez mais madura, pensar nesse foco do texto quando fala sobre o propósito de que a igreja seja uma igreja de pessoas maduras. Os versículos 11 a 14 dizem assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Versículo 12 do capítulo 4 de Efésios.
com vistas, o que eu falei? Não falei o texto, me perdoe. Eu falei na minha mente, mas não falei vocalmente. Às vezes acontece isso. Então, Efésios capítulo 4, agora o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então a ênfase dessa manhã, eu queria desafiar você a pensar nisso. Nós como PIBA queremos ser uma igreja cada vez mais madura. Não só como igreja no sentido institucional, mas cada indivíduo, cada pessoa, o irmão piloto, Marcos, irmã Aina, a Inês. Eu olho assim, tem uns que olham já para cima, assim, não vai citar meu nome, né? O Renato, seu Feliz, seu Disso. Né? Cada um de nós sermos pessoas maduras. Então, a grande ideia, a ênfase aqui é: os fatores para o desenvolvimento da maturidade de uma igreja ou da igreja são pelo menos aí 4 elementos: conhecimento, liderança, desejo pessoal e a necessidade. Então nós vamos olhar isso. Então, como uma igreja desenvolve maturidade? Primeiro elemento: quando a igreja sabe que a maturidade é uma de suas ênfases ministeriais. Versículo 12 diz assim: com vistas, com o objetivo, com a visão, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E eu queria destacar aqui, uma das maneiras que a gente tem no estudo bíblico é a exposição bíblica, quando a gente pega um texto e desenvolve. Às vezes, nós precisamos pegar um tema, isso também é legítimo, mas um estudo muito enriquecedor, quando a gente estuda a palavra de Deus, é o estudo de vocábulos. Porque Deus escolheu certas palavras inspiradas pelo Espírito Santo para nos ensinar que elas devem brilhar aos nossos olhos. E essa palavra aperfeiçoamento é uma dessas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra foi usada em vários lugares e no Evangelho foi usada como a palavra para consertar as redes. Quando Jesus encontra lá os filhos de Zebedeu, eles estão lá aperfeiçoando as suas redes. Eles estão ali consertando as suas redes. Então a visão que Deus tem da igreja é que a igreja é um lugar de aperfeiçoamento, em que nós chegamos com as nossas dificuldades, problemas e imaturidades e temos a oportunidade de ser consertados, aperfeiçoados. Por isso que é tão importante essa ênfase. Ou seja, quando nós chegamos à igreja, e a igreja ela tem essa visão, nós somos um material especial como pessoas, para que o ministério da igreja, a igreja tenha essa ênfase, em que nós chegamos ali para crescer, para que aquelas áreas da nossa vida que têm os seus defeitos, ela através da pregação, através do discipulado, através da convivência, nós possamos ser aperfeiçoados. Essa palavra ela foi usada lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, como a palavra para ser restaurado. Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for repreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos.
É isso que a igreja deve ter em mente. Por isso que essa frase é tão importante. Uma igreja cada vez mais madura. Uma igreja que cada indivíduo vai olhar para a sua vida e não vai tentar ou ser tentado a se colocar como alguém que é orgulhoso e acha assim: eu sou perfeito, eu não preciso de nenhuma manutenção. Não. Eu estou num ambiente propício para que aquelas áreas da minha vida que apresentam um defeito, apresentam uma área que eu preciso crescer, aqui é o elemento propício para que através da comunhão, através dos relacionamentos, através do ensino e da pregação da palavra, eu e você podemos ser consertados. Então, essa é a ênfase. Então, a igreja precisa ter essa ênfase, essa visão. Então, nós como igreja colocamos isso como um desejo, uma oração diante de Deus. Senhor, nós não queremos uma igreja que esteja ali se mantendo na mesma posição. Nós queremos ser uma igreja cada vez mais madura. Que nós estejamos no processo de crescer, de sermos crianças em Cristo, mas desenvolvermos até chegarmos à pessoa madura. E essa ideia da idade não tem a ver com a questão cronológica. Porque a igreja, a beleza é isso. Nós estamos sempre tendo um berçário cheio. Nós temos pessoas se convertendo. E aí chegam, a gente tem que trocar as fraldas vindas lá do mundo de pecado e agora ensinar a um novo viver em Cristo. E aí então, aqueles que estão ali na infância, desejar se tornar, passar para o Junipiba espiritual. Aqueles que estão no Junipiba espiritual, passar na Uapiba. Junipiba são os juniores, Uapiba são os adolescentes. Mas aqueles que estão na adolescência da fé, não, eu não quero me manter um adolescente. Eu não quero ter 60 anos como adolescente, eu quero me tornar um adulto. E assim esse progresso espiritual. E o texto vai dizer também, dar essa ênfase, até que cheguemos ao estado de pessoa madura. Em algumas traduções a palavra madura é perfeita. E aqui é algo que a gente precisa esclarecer. É uma das minhas palavras prediletas também na língua grega. É a palavra teleios. Que indica não uma pessoa perfeita no sentido que não erra mais, não faz nenhum tipo de pecado. Mas é uma palavra que descreve alguém que é adulto e é maduro. Cresceu. Então, quando a ênfase da palavra de Deus com essa palavra é exatamente isso. Nós existimos para promover a maturidade na vida cristã da igreja, dos irmãos. Individual. E o resultado disso, versículo 14, é para que não sejamos mais como criança. Então nessa igreja, as crianças são aqueles que são novos convertidos, aqueles que chegaram e aí estão aprendendo o beabá da fé. Mas estão progredindo para engatear, para andar, para ser maduro. Então essa é a visão que Deus tem para a nossa igreja. E aí, por isso, relembrando a frase, ser uma igreja cada vez mais madura, centrada na palavra, que sempre serve a Cristo para que todos os povos o adorem. Então, a segunda maneira como uma igreja, ela promove a maturidade, é através dos seus líderes. E aqui eu quero incluir tanto as pessoas como nós, os presbíteros, mas também aqueles que são dotados. Porque o versículo 11 está falando de pessoas que são dotadas, receberam dons que Deus deu. Uns são apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. Mas também quero incluir aqui também, se você tem um dom que você recebeu naquele momento que você se converteu, você, ao trabalhar através do seu dom, daquele presente que Deus te deu para servir a igreja, você vai cooperar para a sua maturidade cristã, mas também de outras pessoas. Então, esse envolvimento é muito importante.
Recomendo que você reveja a palavra do pastor Ricardo no último batismo, falando sobre Efésios capítulo 4. Esse envolvimento, essa participação de todos. Olha os versículos 12, diz assim, com vistas, ainda vai usar para a, e o versículo 13, até que. Cheio de propósito, cheio de ênfase, que as pessoas que são parte, como líderes da igreja, e as pessoas dotadas, ou seja, então todos nós, devemos promover essa maturidade. Mas o motor, o propulsor, deve ser a partir daqueles que são os seus líderes. A nossa tarefa principal não é uma gestão administrativa. Os líderes trabalharão para uma igreja cada vez mais madura, onde a gente pode trabalhar e desenvolver e se relacionar com pessoas e talvez se chamar alguém e falar assim, olha, a sua atitude, olhando para a palavra de Deus, que é o espelho do crente, está identificando como uma criança espiritual. E eu não estou aqui só para mente apontar para você que você é uma criança, sua birrenta. Não, eu estou dizendo para você, vamos andar junto. Porque Deus me chamou, Deus me deu essa paixão de ser alguém que promove teleios, maturidade, perfeição, uma vida adulta de um crente. E nós vamos ver daqui a pouco mais sobre isso. Uma igreja que as pessoas não reagem como crianças. E meus amados irmãos, a gente sabe, eu sempre falo, né, que as maiores infantilidades que eu fiz na minha vida, não foi quando eu tinha lá 7, 8 anos. Foi casado com a minha esposa. Sabe? Eu não vou fazer de novo porque virou figurinha na última mensagem, né? Ficar de bico. Ficar de bico é coisa de criança. Né? Reagir na mesma moeda é coisa de criança. Se vingar, não brinco mais. Tudo coisa de criança. Mas o texto está nos levando a dizer, nós não somos mais crianças porque somos pessoas maduras. E temos uma estabilidade espiritual e doutrinária por causa dessa ênfase. Nós não somos crianças. Uma igreja em que as pessoas entram com suas lutas e debilidades, mas recebem o apoio, a instrução e o encorajamento para vencê-las. Porque nós queremos ser, e aí a nossa frase, por favor, queremos ser uma igreja cada vez mais madura, centrada na palavra, que sempre serve a Cristo, para que todos os povos o adorem. E a terceira ênfase que nós temos aqui, para o desenvolvimento da maturidade, é com o desejo pessoal de seus membros de participarem dessa ênfase ministerial. Então nós vimos, é uma obrigação da liderança promover a maturidade espiritual? É. Mas a palavra de Deus também nos ensina que é algo que deve ser uma paixão para mim e para você. Não para mim como pastor, mas para mim como crente em Cristo. Um texto que é aquelas referências para a minha vida, como, eu tenho 6 versículos que são para mim direcionamentos espirituais, de ênfase de ministério. E um dos textos é exatamente esse aqui, Colossenses capítulo 1, 28 e 29. Que Paulo fala isso, olha, a minha paixão de vida é essa. Lembra, Paulo ele se converteu, ele se tornou um evangelista, um missionário, ele ia nas sinagogas, nós estamos estudando isso em Atos. Ele pregava o evangelho, anunciava da obra de Jesus. Mas ele também tinha uma outra ênfase ministerial, que está em Colossenses 1, 28 e 29. Este Cristo, nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Olha a palavra teleios aqui, madura, adulta em Cristo.
Então Paulo, ele descreve agora, olha, eu prego a Cristo, eu anuncio, eu exorto, eu advirto, eu ensino, com a sabedoria que não é minha, que vem da palavra de Deus. Qual o propósito? Qual o objetivo que eu tenho? Apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Dentro daquelas ênfases ministeriais que eu coloquei como esse versículo, algo que é uma ênfase para a minha vida, é o desejo de, ao cruzar qualquer pessoa que passar pelo meu caminho, eu tenho um propósito na vida dessa pessoa. É assim como Paulo, ser um instrumento na vida daquela pessoa, que ela seja perfeita em Cristo. Não quero perder meu tempo, eu não quero, tirar o foco, mas a minha visão pessoal, e aí aqui onde eu quero desafiar os irmãos é isso, também que o seu desejo pessoal seja de participar dessa ênfase ministerial de uma igreja cada vez mais madura. Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los. Paulo queria ver os tessalonicenses. E olha a visão de Paulo: suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Então Paulo quer rever os tessalonicenses. Ele passou lá, a gente viu isso no capítulo 17, e agora ele quer voltar lá em Tessalônica. Olha, eu quero ser um instrumento, que se tem algo na vida de vocês, que seja uma luta, uma falta, uma infantilidade, que eu possa ir até vocês, e Deus me usar, para que eu possa suprir o que falta na vida cristã de vocês. Então, aqui à minha frente eu vejo pessoas que também são parte desse processo de desenvolver a maturidade na vida das pessoas. Às vezes, a gente ajuda as pessoas a amadurecerem de maneira negativa, né? Esse é meu papel no trio. Eu aumento a santidade do Davi e do Ricardo, né? Então, eu entrei ali, então eu faço com que eles sejam mais santos, orem mais, perdoem mais, sejam mais parecidos com Jesus. Esse é meu papel, né? E às vezes, quando acontecer isso, alguém chegar e se portar como um empecilho na sua vida cristã, em vez de você agir com infantilidade ou como criança, eu sei, Deus, o Senhor colocou essa pessoa na minha vida porque eu quero crescer, eu preciso crescer. E o Senhor vai me ajudar. Então, em vez de tornar aquela ênfase um problema, aquela pessoa, ela é um empecilho para mim, aquela pessoa está me prejudicando, aquela pessoa, ela, como disse um político uma vez, traz os instintos mais primitivos na minha vida. Não. Ela está ali, de maneira negativa, para promover a minha santidade, meu crescimento espiritual, a minha maturidade. Mas também quero desafiar você a fazer o lado positivo, de você contribuir para o crescimento de pessoas, para que pessoas saiam da infância e cresçam em direção à maturidade cristã. E Paulo tinha esse desejo. E quando a gente pensa nisso, é que isso é um desejo extensivo a cada um. Então, a igreja, ela vai promover a maturidade na vida dos seus membros, a partir de uma visão e do empenho da liderança, mas também a partir da participação de cada um de nós aqui. Já pensou você ter os seus relacionamentos e agora você vai se relacionar com pessoas e se aproxima das pessoas dizendo assim: olha, meu papel é suprir o que falta na vida cristã dos meus irmãos, com graça, com imitação do Senhor Jesus Cristo, com o desejo de ser um instrumento do Espírito Santo, onde você cresce e você promove o crescimento de outras pessoas. Lembrando a nossa frasinha lá, mais uma vez, ser uma igreja cada vez mais madura, centrada na palavra, que sempre serve a Cristo
para que todos os povos o adorem. Mas a quarta ênfase para esse desenvolvimento de maturidade numa igreja é com um sentimento, um desejo da necessidade de crescer. E aqui também quero relembrar a parte de cada um. Então nós vimos, eu posso ter a ênfase da igreja, eu posso ter o apoio de irmãos me ajudando a crescer, mas e a minha parte? Olha quantos textos bíblicos nos levam a pensar nisso. Eu preciso crescer. Vou usar um texto ilustrativamente aqui de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo vai falar ali do progresso da revelação, progresso dos dons, do bom uso dos dons. Mas como ilustração, isso aqui é uma coisa que deve levar a gente a refletir. Quanto tempo tem você de crente em Cristo Jesus? Pense aí. Talvez alguns são meninos, crianças. Mas talvez alguns de nós aqui já passaram da fase de ser criança. E nós precisamos desistir das coisas próprias de menino para desenvolver essa maturidade. Essa ênfase do Novo Testamento de desejarmos crescer é tão importante. Por isso eu até gostaria que você colocasse esses textos como ênfase da sua vida, da sua paixão na vida cristã. Olha Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Já pensou nisso? O Espírito Santo habita em nós, ele promove a santidade, mas Paulo está dizendo para os filipenses: olha, pense em se desenvolver, em crescer, em não ficar ali preso à sua situação espiritual de hoje. Faça isso com temor e tremor. Ou seja, não se acomode. Quantos de nós aqui, do ponto de vista de carreira, tem esse almejar, né? Estagiário, aí passa por uma fase, aí quer uma outra posição, quer se desenvolver, se prepara, tem um monte de curso, evolui na carreira, chega a uma posição de média gerência, aí se vê com aquele potencial, puxa, eu posso chegar além, eu posso chegar como diretor, eu posso crescer na minha carreira, eu posso fazer melhor. O que eu faço? E aqui Paulo ele lembra isso: desenvolvam a sua salvação. E aqui não é no sentido de que eu posso melhorar aquilo que Deus faz como salvação na vida eterna, mas está falando de santificação. Essa ideia de que eu e você precisamos lembrar que a vida cristã precisa crescer, desenvolver. O texto lido no início, Hebreus capítulo 5, versículos 11 e 14, onde o autor de Hebreus vai exortar: olha, vocês hebreus, vocês já deveriam ser mestres, mas com todo o conhecimento que vocês têm, e a carta aos Hebreus é uma carta de muito conhecimento profundo, com toda a informação que vocês têm, eu preciso explicar para vocês o beabá. Vocês já fizeram pós-graduação com todo o conhecimento que eu falei para vocês, mas na prática, na sua vida cristã, você tem sido alguém que tem que voltar lá para o Piba Kids. Aprender com imagens, flanelógrafo, sem abstração. Versículo 12: quando vocês deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido que vocês têm de vida cristã, novamente tem a necessidade de que alguém lhes ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus, o beabá. Passaram a ter necessidade de leite
e não de alimento sólido. Já podia comer a feijoada, mas tem que voltar para o leitinho. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A minha oração, meus amados irmãos, pensando nesses dias em que estava preparando essa ênfase aqui, e vocês hoje, vocês deram o passo de serem batizados, mas alguns de vocês também já têm um conhecimento na vida cristã. A minha oração nesses dias do preparo foi: Senhor, age em cada coração, para que cada coração tenha essa necessidade reconhecida no seu coração de crescer, de se rebelar. Eu não quero ser uma criança espiritual. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude a ser uma pessoa madura, que tenha reações biblicamente maduras, espiritualmente maduras. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, também diz assim: pelo contrário, cresçam, lá foi desenvolvam, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Um imperativo, uma ordem. Então, se é um imperativo, se é uma ordem, se eu não crescer, eu estou desobedecendo a Deus, é a implicação de um imperativo, de um mandamento. Então, o desenvolvimento da maturidade da igreja se dá também, e principalmente, eu posso dizer, quando cada crente deseja ser maduro. Quando cada crente deseja crescer. Quando cada crente deseja desenvolver a sua salvação. Ou seja, criar no coração de cada um dos irmãos aqui essa insatisfação em ficar na mesmice da vida cristã. Senhor, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso crescer na sua palavra. Eu preciso me desenvolver. E isso vai ajudar na prática, na obediência, e também no serviço, ajudando outras pessoas a crescer. Meus queridos, concluindo, quais são os fatores aí que nos lembram o que a gente precisa entender para desenvolver a maturidade na igreja? Conhecimento. Nós sabemos isso. A ênfase na palavra de Deus de uma igreja é correr em direção à maturidade. Uma liderança que promove a maturidade. O desejo pessoal de desenvolver em outros a maturidade. E a necessidade pessoal, o reconhecimento que eu preciso crescer. E meus amados irmãos, não tem posição. Pastor, conhecimento bíblico, precisamos crescer até o fim. O Edson tem estudado aí as etapas da vida de uma pessoa e tem um livro que fala sobre isso. Pastores e líderes que terminam mal, uma de 5 razões é: pararam de crescer. Então, essa oração que nós temos que fazer: Senhor, me ajuda até meu último respiro, ter o espírito de aprendiz. E mais uma vez, relembrando, e a vocês também que estão se batizando hoje, a nossa oração por vocês é que vocês venham com esse desejo de participar e ser uma igreja cada vez mais madura, centrada na palavra, que sempre serve a Cristo, para que todos o adorem. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Coloque-se diante de Deus. Se hoje Deus não está tocando no seu coração, mostrando para você: Senhor, eu preciso crescer. Senhor, eu estagnei na minha fé, na minha vida cristã. Senhor, eu regredi
até. Senhor, me ajuda a desejar crescer e fazer parte dessa oração da Piba, de ser uma igreja cada vez mais madura. Pai querido, coloco os nossos corações na presença do Senhor, pedindo, ó Deus, que o Senhor nos faça maduros, adultos, que deixemos as coisas de criança para desenvolvermos a nossa vida cristã na dependência do Teu Espírito, que o Teu Espírito tenha plena liberdade de nos transformar, de apontar áreas que precisamos crescer, que o Senhor tenha essa liberdade de quebrar o nosso orgulho, quebrar, ó Deus, a dureza do nosso coração, para que cresçamos e nos coloquemos diante do Senhor como pessoas humildes que desejam aprender sempre. Ó Pai, nós oramos e pedimos isso, porque nós cremos, ó Deus, que o poder para executar esse desejo no nosso coração vem do Senhor. E só em Ti nós podemos reconhecer, ó Deus, que o Senhor fará em nossa vida o crescimento espiritual. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.